Nós informamos a todos os participantes do Congresso que este problema de energia elétrica é um problema externo ao hotel. O hotel disponibiliza agora o gerador, ao menos pela parte da manhã, para garantir a continuidade do evento, até que seja encontrada outra solução para esse problema de energia. É um problema externo de energia elétrica da RGE. Nós teremos agora o painel A Tributação dos Lucros de Coligadas e Controladas no Exterior. Nós convidamos para compor a mesa, como presidente de mesa, o Dr. Renato Henke, membro da Fundação, e como painelistas, doutora Mary Elbe Queiroz, doutora pela PUC de São Paulo e membro da FEST. Dr. Ricardo José de Souza Pinheiro, auditor fiscal da Receita Federal do Brasil, aposentado. Nosso presidente de mesa, Dr. Renato Henke, é advogado, mestre em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e doutor em Direito pela mesma universidade. Nós passamos de imediato a palavra ao nosso presidente de mesa, Dr. Renato Henke, para a condução dos trabalhos deste painel. Dando início aos nossos trabalhos, eu gostaria de agradecer a presença de todos e gostaria de, em face do tempo exíguo, ir diretamente ao assunto, objeto desta apresentação. Eu gostaria de desejar as boas-vindas aos dois panelistas, a Maria Elbe e o Dr. Ricardo José de Souza Pinheiro. Eles vão examinar, dentro da exiguidade do tempo exige, uma questão muito importante, que é a tributação dos lucros de coligadas e controladas no exterior. Eu gostaria de chamar a atenção sobre a importância desse tema, essencialmente porque, com a competição internacional globalizada cada vez mais acirrada, as empresas se obrigam a ter coligadas e controladas no exterior para manter uma gestão praticamente direta da venda dos seus produtos nessa concorrência internacional. Então, é uma questão importantíssima, exatamente porque está se fazendo um investimento no estrangeiro, e esse investimento, na medida em que gera resultados lá, e que são tributados lá também no exterior, eles passam a ter influência tributária direta na apresentação da declaração de renda no Brasil. Diante dessa situação, eu gostaria de, então, primeiro apresentar, dadas as boas-vindas aos congressistas, a apresentar os palestrantes. Cada um terá 25 minutos para apresentar seu tema. E a primeira palestrante será a Mary Elbe Queiroz, que tem pós-doutoramento em Direito Tributário da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, Portugal, doutora em Direito Tributário da PUC São Paulo e mestre em Direito Público pela Universidade UFPE, pós-graduação em Direito Tributário na Universidade de Salamanca, Espanha, e Universidade Austral Argentina, presidente do Centro de Estudos Avançados de Direito Tributário e Finanças Públicas do Brasil, presidente do Instituto Pernambucano de Estudos de Direito Tributário, IBET Recife, membro da Academia Brasileira de Ciências Econômicas e Políticas e Sociais, professor dos cursos de pós-graduação, advogado e sócio do escritório Queiroz Advogados Associados. Aí, tenha a bondade. Bom dia a todos, é uma alegria enorme estar mais uma vez aqui em Gramado. Acho que de todos os congressos eu só não vi o do ano passado.
Quero agradecer o convite, muito gentil. Todo ano eu já me preocupo, ai meu Deus, vão me convidar porque eu preciso estar lá, não é? E parabenizar pelo evento maravilhoso, a FEDEST, que mais uma vez está realizando aqui em Gramado, né? Nesse friozinho, que esse ano não está tão friozinho, aí eu trouxe um pouco do calor do Nordeste para vocês. E para falar sobre um tema bastante interessante, que cada vez mais está preocupando as empresas, as grandes empresas que estão se inserindo no mundo globalizado. E, na realidade, como o Dr. Rec falou, há uma necessidade de que o capital, as empresas globalizadas, o capital saindo, as grandes empresas abrindo coligadas e controladas fora do país, roubos, etc. E está havendo uma grande mudança de paradigmas. Muita gente ainda não se apercebeu exatamente de que o mundo mudou nessa última década, né? Estava até falando com o Dr. Ricardo Pinheiro, que houve uma mudança grande que levou a um tsunami tributário, né? E eu estava até colocando que precisava mostrar o meu slide, que houve uma grande revolução, mudança de paradigmas. Ou seja, a legalidade está sendo mitigada, queiramos, quer não. Então, temos que nos adaptarmos a essa nova realidade. A questão da possibilidade de desconsideração de operações, isso tudo tem a ver com essa tributação das coligadas e controladas no exterior. Ou seja, temos que ter um novo olhar. A última que está acontecendo é exatamente a flexibilização da coisa julgadas e as grandes autuações que estão acontecendo contra pessoas que já têm decisões transitadas em julgado e, posteriormente, há uma mudança de paradigmas da jurisprudência e, com base nisso, se fazem grandes autuações. Está aí o grande tsunami tributário que aconteceu no mundo e nós precisamos ter novo olhar para que isso possa ser, não afete de forma forte e grave as empresas, a economia e, principalmente, a concorrência das nossas empresas no mundo internacional. Muito bem. Então, a questão da transparência internacional é que tem levado a essa mudança de paradigmas. A velocidade das comunicações, o mercado globalizado, combate à evasão e à sonegação. E aí vem o seguinte, também o viés de arrecadação. E aqui eu não vou nem no último ano que eu estive aqui, né, eu debati com o Dr. Ricardo Pinheiro e ele dizia, há uma ânsia de gastar, por isso há uma ânsia de arrecadar. Toda essa política e mudanças que está acontecendo, não tenhamos ilusões de que é a capacidade contributiva que está sendo alcançada, de que é a justiça fiscal, é a necessidade de arrecadar, e não é só do Brasil, é o mundo todo, e daí nós temos que ter atenção. O Brasil, nos últimos anos, ele tem feito parte dessas reuniões da OCDE e essas transparências fiscais que estão sendo feitas, acordos, tratados, etc., eles estão levando exatamente a quê? A um combate efetivo do planejamento tributário, mesmo lícito. E ficam aí nesse friozinho, querendo dar um cochilinho, aí pronto. Muito bem. Então, nos últimos anos, eu não sei se vocês vêm acompanhando, né, as alterações que aconteceram com relação ao combate do planejamento através de normas específicas. Então, a gente teve a questão da lucros do exterior, depois tributação em bases correntes universal, tivemos team capitalization, ou seja, a subcapitalização, preços de transferências. Então, ao longo do tempo, várias medidas estão sendo tomadas no sentido de fechar o cerco sobre essas operações entre o Brasil e o exterior. É isso que a gente precisa acompanhar. E aí eu estava até falando com o Dr. Ricardo Pinheiro, que hoje vai ser difícil palestrar aqui ao lado dele. Por quê? Porque eu não estou diante do espírito da lei, do artigo 74 da MP 2158. Eu estou diante de quem fez a lei, carne, osso, barba e óculos. Né? Ou seja, não é só o espírito do legislador, é o legislador mesmo que está aí na nossa frente. Então, está aqui as regras anti-abuso, que o Brasil não tem norma anti-alisão e não pode haver norma anti-alisão, que seria inconstitucional, não se pode vedar o planejamento. O que pode acontecer, sim, é que normas
limitem esse abuso e alcancem essas operações onde há um abuso do planejamento tributário. Só que isso tem que estar na lei. Tivemos também blacklist, regras de subcapitalização e o regime CFC, que no Brasil eu entendo que não há um regime igual aos outros países de controle do lucro realizado pela empresa controlada e coligada no exterior. Muito bem. Esse é um caminho sem volta e aí cabe a gente discutir o que é que acontece com isso. E aí já adianto minha posição. O artigo 74 da MP 2158, que diz que os lucros do exterior serão tributados no momento que eles forem apurados no balanço, para mim não há uma inconstitucionalidade nisso. E aí é só para deixar vocês curiosos. Vamos acompanhar o que houve com a legislação da tributação dos lucros, a evolução legislativa. Em 1964, acho que ninguém aqui é desse tempo, talvez o doutor Renato, não sei, eu não sou, né? Muito bem. Prevalecia o princípio da territorialidade, não é? Depois, em 95, aí foi quando começou a haver a grande mudança. Ou seja, tributação em bases universais. Isso tudo é o Brasil acompanhando o movimento mundial. O Brasil não está isolado, muitas vezes ele está chegando até atrasado nessa legislação. Se é certo ou errado, aí é uma outra discussão. Como juristas, nós temos que discutir se isso é bom para o país, mas também não podemos desprezar a questão da concorrência das empresas, a questão da arrecadação também. Por quê? Porque não tenhamos ilusões que as empresas, muitas vezes, não na sua maioria, abrem empresas fora do Brasil exatamente para quê? Para fugir da tributação aqui. Se a tributação aqui é alta, aí a gente, na eleição de outubro, a gente começa a pensar nisso. Mas agora temos que pensar isso. Muito bem, tributação em bases universais, permitindo a compensação do imposto pago no exterior. A tributação imediata dos lucros. Diante da Celeumo, o que foi que aconteceu? Veio uma IN e a IN disse, não, a tributação é em bases universais, mas a disponibilização vai ser só no momento que houver o efetivo pagamento. E aí a IN permitiu o diferimento desse momento da tributação, que já existia em 95. Muita gente, as coisas vão sendo colocadas nas leis, e naquele momento, como as empresas brasileiras não estavam muito inseridas no mercado internacional, não se aperceberam das consequências. Aí, posteriormente, vão reclamar dos efeitos. E aqui abro um parênteses para dizer da nossa omissão, empresa, contribuintes, das discussões das leis no Congresso Nacional. Muito bem, veio a Lei 9.532 e permitiu, que a IN permitia, né, que era o diferimento da tributação dos lucros. Muito bem, veio a MP 2158 e aí ela disse o quê? Tributação imediata dos lucros, seriam dividendos presumidos, e aí não importa a localização e a espécie. E aqui vamos analisar o seguinte, para que se destina as normas de transparência fiscal e as normas de tributação dos lucros do exterior? É exatamente para impedir os planejamentos abusivos, no sentido de que empresas brasileiras, como os demais países, abram empresas em regimes fiscais, de paraísos fiscais de tributação privilegiada, e com isso fuja a tributação do Brasil. Mas